CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia pessoal! Está no ar o CBN Universidade deste sábado 28 de novembro de 2020. Eu sou Natasha Leone e você fica sintonizado aqui com a gente até às 10 horas da manhã. O CBN Universidade é o programa da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande, que possibilita campo de atuação prática para estudantes de jornalismo da UEPB e de Educomunicação pela UFCG que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Neste programa a gente traz as principais oportunidades dos programas de pós-graduação pela Universidade Estadual da Paraíba. Tem opções em várias áreas de conhecimento. Comissão Permanente de Concurso da UEPB realiza nova prova no concurso para cirurgião dentista nas cidades de Tenório e Campina Grande. Tem o comentário de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, racismo no Brasil. A gente traz uma reportagem sobre as ações da UEPB na Justiça Restaurativa. Você não sabe o que é? A gente explica direitinho neste sábado. E ainda vem aí a 15ª edição do Comunicurtas UEPB, o Festival Audiovisual de Campina Grande. Tem informação sobre o evento e ainda um pouco sobre o longa-metragem Cavalo, que está entre os selecionados das mostras competitivas. No programa deste sábado ainda tem dicas de português na revisão do professor Edson Tavares e dica cultural para quem gosta de música regional. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CBN Universidade. E a gente já começa com informações para os candidatos que fizeram provas do concurso para cirurgião dentista nas cidades de Tenório e Campina Grande. É que foram anuladas depois da identificação de plágio na prova de conhecimentos específicos. A CPCom verificou que cerca de 80% da prova não era inédita. Por isso, decidiu reagendar o certame para o cargo. A Comissão Permanente de Concursos marcou nova data para a aplicação do teste. Vai ser no dia 6 de dezembro, ou seja, domingo de amanhã a 8 dias. Os candidatos terão que refazer as provas de português, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. A organizadora de concursos da UEPB abriu sindicância para investigar o fato e a responsabilidade do colaborador. E os candidatos que vão fazer nova prova agora no dia 6 de dezembro vão ter que verificar o local de prova que será disponibilizado no site da CPCom, o cpcom.uepb.edu.br, a partir do 1º de dezembro. E agora a gente ouve o comentário deste sábado do professor Luciano Nascimento, que vem falar sobre desigualdade social. Escuta aí. Direito e Cidadania. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. O tema de hoje da coluna Direito e Cidadania é racismo no Brasil. Em função dos acontecimentos recentes, mais especificamente do caso ocorrido no Carrefour da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o tema é revisitado e passa a ser pauta, pelo menos temporária, nos meios de comunicação social no Brasil. E o vice-presidente da República prolata uma frase inacreditável. Diz Sua Excelência, vice-presidente da República, Mourão, abre aspas, no Brasil não existe racismo. Ora, para interpretarmos essa frase do vice-presidente, podemos nos socorrer sobre a estrutura normativa jurídica existente no Brasil. Se não existe racismo no Brasil, por que é que existe uma lei sobre racismo no Brasil? O pensamento é elementar, diria um certo britânico, meu caro Watson. Por que é que nós construiríamos uma lei desde 1989 sobre racismo se no Brasil não existe racismo? Enfim, tirem suas conclusões da frase do vice-presidente da República. Muito bem. A Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 4, informa sobre
uma série de objetivos da República Brasileira, da nação brasileira. Promover o bem de todos da nação, sem preconceito de raça, de etnia, de cor, religião, classe social. Esse é um dos princípios da nação brasileira esculpido na Constituição de 88. No artigo 5º, inciso 41, o legislador constituinte colocou que a lei punirá qualquer discriminação relacionada à etnia, cor, raça, condição social, religiosa, etc. Muito bem. Portanto, à luz da Constituição brasileira, a que fornece a estrutura para um conceito de racismo, podemos afirmar que racismo, em termos conceituais e de definição, seria a discriminação relacionada às características raciais, o que envolve preconceito, agressão, intensidade, difamação, exposição da pessoa ou grupo a determinado tratamento. Ora, a Constituição é de 88. E em 1989 aparece a Lei 7.716, que no seu artigo 1º, com redação dada pela Lei 9.459 de 97, portanto, uma lei de 97 reformando a Lei de 89, seja aquela de 89, seja a de 97, ambas as leis, ao tratar sobre racismo, informam uma característica fundamental em relação a uma série de outros tipos penais, em relação a uma série de crimes ou delitos outros. Duas características inequívocas. O crime de racismo no Brasil é imprescritível e inafiançável. Ou seja, se ele for praticado hoje, não há um prazo para o Estado punir alguém. A qualquer momento ou em qualquer época em relação ao futuro, aquela pessoa que praticou o racismo poderá ser processada, julgada e vir a ser condenada. Não há, portanto, no campo jurídico, um prazo determinado para o Estado processar alguém por uma ação penal pública. O crime é imprescritível, assim como é inafiançável. Ou seja, se praticado o racismo e for autuado em flagrante delito, você não pagará uma fiança e voltará para casa e responderá ao processo. Não, você ficará no cárcere. Você ficará preso porque o crime é inafiançável durante todo o processo criminal, salvo se seu advogado, portanto, impetrar um habeas corpus e conseguir uma ordem de habeas corpus liberatória nesse sentido. Ora, mas o Brasil também constrói uma diferenciação entre o que é racismo e o que é injúria racial. O racismo e o seu conceito está lá no artigo 1º, na Lei 7.716 de 89, com redação dada pela Lei 9.459 de 97. E a pena é de 2 a 5 anos, enquanto que a injúria racial está prevista nos crimes contra a honra, que vão dos artigos 138 a 145 do Código Penal Brasileiro, na parte especial. E mais especificamente no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, com uma reprimenda, com uma pena que vai de 1 a 3 anos de prisão. Ora, e portanto, a injúria racial no campo conceitual e da definição seria ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à sua raça, à sua etnia. Ou seja, seria ofender a dignidade de alguém com palavras depreciativas. O ouvinte e a ouvinte pode estar se perguntando, mas qual é a diferença fundamental, Luciano, entre racismo e injúria racial? A diferença, segundo os teóricos do direito penal e da criminologia, estaria no campo da afirmação em dizer: quando me refiro a uma etnia, a uma coletividade, eu estou no campo do racismo. Quando me refiro a uma pessoa específica, a uma pessoa individual, a um ser humano individual, estou no campo da injúria racial. Obviamente que isto é uma estratégia jurídica ridícula, mas há a previsão legal, há a previsão normativa no Código Penal sobre injúria racial e na lei, na legislação extravagante sobre racismo. Então o Brasil constrói essa diferenciação jurídica, digamos assim. Ora, mas voltando à frase do vice-presidente da República, Mourão, de que não existe racismo no Brasil, vamos a alguns dados históricos, culturais, linguísticos, políticos, econômicos da formação da sociedade brasileira. Em 1872, portanto no século XIX, ainda no Brasil Império,
o Brasil realiza um censo, como o IBGE realiza anualmente. O Brasil realiza um censo sobre a presença dos estrangeiros em território nacional. E esse censo diz o seguinte, sobre a população de estrangeiros no Brasil, em 1872 o Brasil tinha 382.132 pessoas estrangeiras no território nacional. 125.876 eram portugueses, 40.056 eram alemães, 8.022 pessoas eram italianas, 37.699 pessoas eram de diversas raças estrangeiras e 138.358 pessoas eram negras, de diversas origens africanas, nigerianas, cabo-verdianas, etc. Ou seja, o Brasil tinha mais negros do que estrangeiros de outras raças, especificamente europeias. Informa o censo de 1872 também de que em quase 350 anos de escravidão no Brasil, o Brasil recebeu em torno de 4 milhões de pessoas negras que chegaram no território nacional escravizadas. No mesmo período, em 350 anos, o Brasil recebeu 3,5 milhões de pessoas estrangeiras europeias de diversas nacionalidades, italianas, alemães, portuguesas, do leste europeu, que chegaram neste país como pessoas livres, fugindo de perseguições políticas, ideológicas na Europa, fugindo de guerras na Europa, etc. Ou seja, em 350 anos, o Brasil recebeu pessoas na condição de escravos, num número maior do que recebeu pessoas na condição de seres humanos livres. Ou seja, a sociedade brasileira é inequivocamente uma sociedade escravagista. Como é que não existe racismo nesse país? Ora, existe um racismo estrutural e institucional neste país. Dizem as pesquisas. Quais são os líderes políticos que nós temos nesse país? Líderes políticos de toda a classe política, informa as pesquisas, nós temos 3%, de pessoas, líderes políticas eleitas em 2016. O censo do IBGE mostra que 46% da população brasileira é formada por negros e pardos. Nas universidades brasileiras, professores e pesquisadores são minorias inequívocas, a ponto de que nas universidades federais ou para as universidades federais, criou-se uma lei no âmbito federal denominada Lei de Cotas, a Lei 12.711 de 2012, em que 50% das vagas nas universidades federais no Brasil são designadas às pessoas que se declaram negras e pardas. Ora, não estamos aqui a afirmar que o caso de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, seja um caso de racismo. Mas estamos a afirmar aqui, inequivocamente, por pesquisas, por estudos científicos, pela memória nacional, de que aquele caso ocorrido, se a pessoa não fosse negra, o resultado seria outro totalmente diferente do crime de homicídio. Obrigada, professor Luciano Nascimento. E até o sábado que vem com mais informação aqui no quadro Direito e Cidadania. E vamos fazer nossa primeira pausa nesta manhã de sábado. Depois do intervalo, a gente volta com muito mais para você, ouvinte da Rádio CBN Campina Grande. Já no próximo bloco, a gente fala sobre oportunidade de pós-graduação em Psicologia da Saúde e ainda tem a revisão do quadro Português Sem Segredos. Nesse programa, a gente também fala sobre o Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB, que começa na próxima semana. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já volta do intervalo falando sobre Universidade Estadual da Paraíba. Ao todo estão sendo oferecidas 23 vagas para a turma 2021 do curso de mestrado acadêmico em Psicologia da Saúde, que trabalha em 2 linhas de pesquisa: processos psicossociais e saúde, e a outra, trabalho, saúde e subjetividade. As inscrições para os interessados estão abertas até o dia 9 de dezembro, através do site da UEPB, o
wpb.edu.br. A documentação dos inscritos deve ser enviada através de e-mail para o seleção2021ppgps@gmail.com. Eu vou repetir, anota aí. seleção2021ppgps@gmail.com. A listagem com todos os documentos exigidos no edital você também encontra no site da Universidade Estadual da Paraíba. E em virtude da pandemia, todo o processo seletivo dos candidatos será feito remotamente. A avaliação será em 3 etapas: análise de projeto de pesquisa, arguição do projeto de pesquisa e, por fim, análise curricular dos candidatos. A previsão é que o resultado final do processo de seleção seja divulgado em abril do próximo ano. E a gente muda de assunto para falar sobre justiça restaurativa. Você sabe o que é? No Centro de Ciências Jurídicas da UEPB tem um serviço que usa esse tipo de prática para solucionar infrações de baixo potencial ofensivo. Quem explica para a gente um pouco do trabalho e que espaço é esse é o repórter Rafael Costa. Vamos ouvir. O Centro Judicial de Soluções de Conflitos, o CJUSC-7, funciona no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, no centro de Campina Grande. O projeto é uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Universidade Estadual da Paraíba para atender demandas através da justiça restaurativa, como explica a professora Adriana Torres, que coordena o centro. O espaço é aberto ao público e atende infrações de baixo potencial ofensivo. O trabalho é feito por facilitadores restaurativos, como Heriberto Melo, que está em formação. De acordo com a coordenadora do CJUSC, Adriana Torres, a ideia é equacionar além da parte prática. O CJUSC-7 é uma iniciativa pioneira na Paraíba que estimula um novo olhar sobre a solução de conflitos e violência. O projeto atende à comunidade e a professora destaca a importância do espaço prático para os estudantes do curso de Direito da UEPB. O telefone geral do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB é o 3310-9752. Rafael Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Rafael. E o CJUSC vai realizar um webinário na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, justamente para discutir a justiça restaurativa. A programação é através do Google Meet a partir das 5 horas da tarde. A atividade faz parte da Semana Nacional de Conciliação, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que agora em 2020 está com o slogan "O caminho mais curto para resolver problemas". Agora a gente vai de revisão de português com o professor
Edson Tavares. Se liga aí para refrescar a memória sobre algumas expressões que falamos no nosso dia a dia, mas que na hora de escrever pode confundir muita gente. Português sem segredos. Bom dia, gente! Embora a língua portuguesa seja a nossa língua materna e nela sejamos proficientes, isto é, consigamos nos comunicar especialmente na modalidade oral, nem sempre conseguimos nos comunicar de maneira adequada por meio dos textos escritos. Falar é fácil, difícil é escrever, e escrever bem. Isso acontece porque nosso idioma, como qualquer outro, requer a existência de regras que estabeleçam uma unidade, um padrão. Senão, ninguém conseguiria se entender. E essa unidade é garantida pela existência das regras gramaticais. Mas a gramática não serve para provocar dor de cabeça em quem escreve. Todas essas regras têm como função tornar a escrita compreensível ao leitor. Afinal, ao escrever, você não tem seu interlocutor diante de você, como quando você está falando. Isso significa que você precisa passar para ele exatamente o que você quer dizer. Se você quer escrever bem, siga a nossa dica de ouro. Leia mais. Por meio da leitura, temos a oportunidade de observar a língua em pleno funcionamento. Entramos em contato com a norma padrão e aprendemos suas regras na prática, sem precisar decorá-las. E quando aparecer alguma dúvida, existem as formas de saná-la. Uma boa gramática, um dicionário ou o nosso quadro, Português Sem Segredos. Dúvidas do tipo, como escrevo com certeza? Junto ou separado? É separado. São duas palavras. Aliás, vai uma dica. Essa é uma expressão que tem dois significados. Muito próximos, aliás. Eu posso dizer com certeza, querendo reforçar o que estou afirmando, mas pode também significar probabilidade, como na frase, com certeza sua filha chegará cedo, pois ela prometeu. Ora, você não tem certeza de que ela chegará cedo, mas acha que, provavelmente, isso acontecerá. Falar nisso, mais um detalhe. A palavra certeza pede sempre um complemento com a preposição de. Então, não está de acordo com as regras gramaticais dizer tenho certeza que vi o disco voador. O correto é tenho certeza de que vi o disco voador. Outro equívoco muito comum é a expressão de repente. Essas palavras parecem tão íntimas que a tendência é escrever como se fosse uma só. Não é. São duas. De repente. Para encerrar, outra dúvida cruel. Ao encontro de ou de encontro a? As duas expressões estão corretas, mas significam coisas diferentes. Ir ao encontro de algo ou de alguém quer dizer seguir alguém, concordar. Minha opinião vai ao encontro da de quem pensa parecido comigo. Já ir de encontro a é exatamente o contrário, ou seja, discordar, confrontar. Minha opinião vai de encontro ao seu jeito de pensar. Por isso somos tão diferentes. Um abraço a todos. E sábado que vem tem mais dicas de português aqui para você, ouvinte do CBN Universidade, para ficar afiado na nossa língua que é tão desafiadora, não é mesmo? E antes do intervalo, o aviso agora é da Pró-Reitoria de Extensão da UEPB para os coordenadores de projetos, programas e extensão da Cota Probex 2019/2020, que teve início em janeiro desse ano e foi interrompida em março por causa da pandemia. Através de publicação oficial, foi aberta a possibilidade de retomada das atividades remotamente a partir de agosto desse ano. E para quem optou em voltar com as ações dos programas e projetos de extensão, mesmo que à distância, o prazo para o envio do relatório está aberto até o dia 10 de dezembro. O documento deve conter a informação sobre a atividade remota de extensão e as estratégias que foram utilizadas durante o momento de pandemia. O relatório deve ser anexado em formato de PDF no sistema eProbex no site da UEPB, o uepb.edu.br.
Vamos para mais uma pausa, mas fica sintonizado aqui na 103.5 que rapidinho a gente volta para falar sobre a 15ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB. E ainda vamos conhecer um pouco sobre um filme alagoano que está entre os selecionados da mostra de longas do festival. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 28 de novembro de 2020. Neste bloco, o nosso assunto é o Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas UEPB, que será realizado a partir da próxima segunda-feira, dia 30, até o dia 3 de dezembro, através das plataformas online. Para a edição deste ano, foram quase 600 filmes inscritos para as mostras competitivas e 77 selecionados que serão exibidos ao longo da programação. Muito material bom inscrito e a curadoria teve um super trabalho para selecionar as melhores produções. Entre eles está o longa-metragem alagoano Cavalo, que traz uma linguagem híbrida entre ficção e documentário sobre a memória da ancestralidade. Nossa produção conversou com um dos diretores do filme, o Rafael Barbosa, que falou sobre a produção e ainda a expectativa de participar do Comunicurtas 2020. Escuta aí. Participei do festival em 2013 com o meu curta O Que Lembro Tenho, e ele venceu alguns prêmios, inclusive o melhor curta na época, e foi uma experiência muito boa participar do festival, conhecer de perto a turma que realiza o festival, o clima. E agora poder voltar com o Cavalo num contexto muito diferente, né? Online, nesse período de pandemia, mas feliz também para o festival se manter firme, crescer, né? E trazer também esse formato de longas, que é interessante, e mostrar o filme para a comunidade, mostrar o filme para Paraíba. Cavalo é uma co-direção, um filme que tem direção minha, Rafael Barbosa, e também do Werner Salles. E esse processo de filmagem aconteceu em 2018, em julho e agosto de 2018, durante o período chuvoso. Foi uma escolha nossa também, porque a chuva era um elemento importante para a narrativa do filme, assim como outros elementos da natureza. E a gente queria um filme inundado de chuva, então, ao contrário da maioria dos filmes que fogem do período chuvoso, a gente foi para o período chuvoso com a intenção de filmar a chuva. E aí a gente tem esse trabalho de filmagem, de produção, que demorou basicamente 24 diárias, em que a gente se dedicou a algumas estratégias em paralelo, camadas, e uma delas era se aproximar do cotidiano das personagens, indo às suas casas, mostrando suas vidas distintas, né? Cada uma delas. Em paralelo a isso também mostrando o trabalho de ensaio, de preparação, já que também um dos dispositivos do filme é a construção de performances, cada um deles está se preparando para criar uma performance. Um outro dispositivo que a gente utilizou também foi entregar celulares para que eles filmassem, eles e elas se filmassem. Isso entrou também um pouco no filme. E aí um fato curioso e inevitável sobre Cavalo, que as pessoas sempre comentam e se surpreendem, é ver um longa-metragem de Alagoas sendo tão visto pelo Brasil, né, com uma qualidade técnica que impressiona, com uma qualidade artística que impressiona. Quando as pessoas escrevem sobre o filme, falam sobre o filme, sempre mencionam isso como um fato fundamental, né? Estar vendo um filme alagoano é importante. E imagina para nós, né? Para Alagoas isso é muito, muito marcante, ter um filme que retrata a identidade local, as pessoas se identificam muito, o filme é muito querido aqui, emociona de uma maneira diferente, né? Porque você está vendo as nossas paisagens cotidianas sendo retratadas na tela de uma maneira inusitada, né? A gente não mostra a cidade a partir dos clichês do que o próprio turismo sacramentou. É um ponto de vista inusitado para a cidade, inclusive de mostrar lugares e mostrar paisagens que nunca foram retratadas no cinema. E aí o filme tem um caminho a trilhar ainda. A gente pensa atualmente tem como meta estrear nos cinemas em março, mas isso vai depender também de como as coisas vão acontecer em relação à pandemia. A gente só quer fazer isso quando for realmente seguro, e até lá a gente continua passando nos festivais, a gente também está exibindo em cineclubes, quer fazer sessões presenciais também quando for possível, levar o filme para os terreiros. A gente tem recebido muitos convites e vai fazer essas exibições porque é uma estratégia prioritária para a gente, exibir o filme em comunidades, em universidades, em terreiros, em periferias.
Enfim, a gente quer que o filme seja visto pelo máximo de pessoas possível e independente das estratégias. A gente vai buscar as estratégias necessárias para isso, não apenas as estratégias convencionais. Pois o filme Cavalo está participando e será exibido pela mostra de longa-metragem, dentro da programação do Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas, o EPB. Fiquei ansiosa para assistir. E seguimos sobre o festival, afinal de contas, são 15 anos de realização. E agora, em 2020, com uma proposta totalmente diferente, pois ainda vivenciamos a pandemia da Covid-19. E o tema é justamente reinvenções. Para falar sobre o assunto, o coordenador do festival, o professor Hipólito Lucena. Professor, Comunicurtas desse ano vem com o tema reinvenções. O audiovisual no mundo tem se reinventado em meio à pandemia? Olá, Natasha. Olá a todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande e do programa CBN Universidade, né? É um prazer estar aqui novamente. Pois bem, nós vamos dar início a mais uma jornada, né? Mais uma edição do Festival Comunicurtas, que esse ano acontece pelo 15º ano consecutivo. E um ano, de fato, um ano atípico, diferente de tudo que a gente já havia vivido, né? Eu acho que nossa geração como um todo nunca tinha experimentado viver por um processo desse de pandemia, provocando esse isolamento social, provocando essas várias novas ajustes do modo de convivência social. E as artes, em particular, foram bem atingidas, né? Sofreram muito consequências desse isolamento, porque onde se há produção artística, onde há atividades culturais, sempre há uma aglomeração, existe uma plateia, existe uma audiência, enfim. Então os festivais de cinema passaram para esse momento agora. Nós vamos, em função disso tudo, realizar a edição desse ano num formato de um festival online. Então nós teremos um processo de produção presencial, mais do ponto de vista das apresentações, dos drops, que a gente chama, são as informações, as chamadas às cabeças de cada noite, de cada sessão, enfim, as mediações dos debates, dos webinários. E, de fato, estamos nos reinventando. E o tema reinvenções que nós trazemos para o festival é começar, a partir disso, também nas reflexões das produções audiovisuais, pensar como estamos e como vamos nos adaptar para esse novo momento, né? De vida em sociedade. Então, eu acho que o audiovisual tem passado já por isso, quer dizer, os festivais de cinema como um todo, o ano todo aprendendo com isso, os grandes festivais de grande porte, festivais menores, festivais médios, festivais iniciando, outros retomando suas jornadas, né, de edições, todos entrando num outro processo, de outro formato. Antes não se percebia, não se concebia, por exemplo, pegar um filme e disponibilizar para a internet livremente. E agora é o que a gente está fazendo em função dessa readequação. O próprio cinema como um todo tem passado por essas transformações. E nesse cenário de distanciamento social, o Comunicurtas traz filmes que foram produzidos durante a pandemia? Tem alguma produção nesse sentido? Na verdade, o distanciamento social provocou também, assim como a audiência, né, as pessoas verem, consumirem filmes, passaram a consumir muito mais, né, através das plataformas digitais, seja nas plataformas de streaming, seja pelos canais e as plataformas produzidas e disponibilizadas pelos festivais de cinema, mas também os realizadores passaram a construir uma outra forma de produção, nesse sentido também considerando os aspectos de um olhar, os aspectos do isolamento social e provocando um olhar diferenciado sobre o dia a dia das pessoas, né? Nas mais diversas vertentes. Nós tivemos esse ano um número recorde de inscrições, passando de 600 filmes inscritos, e boa parte dessas inscrições já vinham trazendo temáticas e filmes produzidos, gerados, se relacionando diretamente com essas questões do isolamento social, as questões da pandemia, a questão do próprio vírus, do coronavírus, das suas matrizes, das suas eficácias e ineficácias nos tratamentos. Por aí, assim. O evento já começa na próxima terça-feira. Como vem a programação? Bom, a programação ela vem muito forte, né? Muito bacana, porque nós teremos os 3 turnos de atividades. Então, nós vamos disponibilizar todos os filmes, todas as mostras na nossa plataforma de streaming. Nós criamos uma plataforma que você pode acessar clicando www.comunicurtas.com.br. Lá faz um login rápido e você assiste todos os filmes e também vota selecionando como voto de júri popular em cada mostra. Nós teremos a Mostra Brasil, para filmes vindo de todo o Brasil, a Mostra
tropeiras para filmes paraibanos, mostra estalo para filmes de 1 minuto, a mostra Som da Serra de videoclipes, a mostra Tropic Quiz para filmes de gênero e a mostra de longa-metragem, além da mostra de telejornalismo. Então, você pode ir lá fazer a playlist e assistir esses filmes em sequência. São filmes muito bons. Eu acho que dá um bom retrato do que é o nosso país. E durante o dia vamos ter os debates, os webinários, a parte de formação, as oficinas. Temos oficinas fantásticas sendo oferecidas, onde as pessoas poderão realizar, participar e interagir de casa, né? Então, essa também é uma outra dinâmica que esse processo do online, que a pandemia provocou, que nós temos também nos reinventar. Mas tem sido muito bacana. Além do júri oficial, o público vai poder votar nos filmes de casa mesmo? Tem previsão de exibições presenciais? Como será feito isso e os cuidados que devem ser tomados? Bom, é o seguinte, os cinemas estão aos poucos, a própria cadeia das salas de exibição tem tentado retomar uma rotina mais gerida por todos os protocolos de segurança, quer dizer, uma diminuição em 1/3, né? Ou seja, a capacidade apenas de 1/3 do espaço de assentos das salas de exibição. Então tudo é muito novo. A gente está aguardando, tudo está se processando. Quando as coisas estavam começando a tomar um rumo, tomar uma determinação de retorno a uma certa normalidade, nós estamos agora na iminência de uma segunda onda de contaminação do vírus. Então tudo volta de novo para um processo de mais cuidados. Então vamos aguardar como é que isso vamos processar. A gente está vendo aí que provavelmente o próximo ano, né, o ano 2021, também vai se renovar com as atividades seja elas desde as aulas nas escolas e universidades, né, até as atividades culturais, como eu falei lá no início. Elas vão ter que ter mais cuidado. Então os shows, as aglomerações têm que ser com muita atenção, porque o momento exige essa cautela. Convida o pessoal? E por fim, aproveitar aqui para convidar todos vocês que estão nos ouvindo para acompanhar o festival. É um festival bacana, um festival que tem história, um dos festivais de referência nacional. O Comunique Curtas está há 15 anos ininterruptamente trazendo a cena do audiovisual para discussão, para exibição, para formação, para as mais diversas perspectivas e possibilidades de entender esse recorte de brasilidade, esse recorte do mundo como um todo, né? Então é só você clicar no www.comunicurtas.com.br que você vai acompanhar toda a programação e também basta seguir as redes sociais, seja no Instagram Comunique Curtas UEPB ou Facebook também Comunique Curtas UEPB. É fácil de acompanhar, nós vamos ter notícias diárias permanentemente. Um grande abraço a todos, espero contar com a audiência de vocês. Você ouviu aí a minha conversa com o professor Hipólito Lucena, que é coordenador do Festival Audiovisual de Campina Grande Comunique Curtas UEPB, que agora em 2020 chega aos 15 anos de realização. E como é bom fazer parte da história desse festival. E os vencedores das mostras competitivas você vai poder conferir no site da UEPB, o uepb.edu.br. E a programação será transmitida pelo canal Rede UEPB no YouTube. E vamos para a nossa última pausa deste sábado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Tem oportunidade para curso técnico na Escola de Cajueiro em Catolé do Rocha e ainda dica cultural para você. É rapidinho, o CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos com o último bloco do CBN Universidade, agora com informação para quem está fazendo doutorado e pensa em estudar fora do país por um período. É que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba divulgou um edital que oferece bolsas de estágio em pesquisa para programa de doutorado sanduíche no exterior. A iniciativa é alinhada com o Plano de Internacionalização da UEPB e busca principalmente a formação de recursos humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmicos, de ensino e de pesquisa. As bolsas de doutorado serão oferecidas pela CAPES e poderão se inscrever os alunos matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu, com nota igual ou superior a 4 na avaliação da CAPES.
O programa financiará até 1.400 bolsas no exterior em 2021, contemplando auxílio deslocamento, auxílio instalação e auxílio seguro-saúde. Os alunos da UEPB integrantes dos programas de doutorado deverão se inscrever em seus respectivos programas. O período de inscrição e entrega dos documentos pelos candidatos vai do dia 2 de dezembro a 22 de janeiro. O resultado da seleção está previsto para sair em 10 de março de 2021. O início das atividades no exterior está programado entre os meses de junho e setembro do próximo ano. Todas as informações sobre os critérios para concorrer às bolsas, bem como as fases da seleção, cronograma completo e documentos necessários para participar do processo de seleção estão disponíveis no edital na aba da PRPGP, no site da UEPB. Uma ótima oportunidade, não é? Estão abertas também as inscrições para o processo seletivo para o curso técnico em agropecuária da Escola Agrotécnica do Cajueiro, do Campus 4 da Universidade Estadual da Paraíba, em Catolé do Rocha. São oferecidas no total 120 vagas para ingresso no ano letivo de 2021, nas modalidades integrado ao ensino médio e subsequente ao ensino médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de dezembro. São 80 vagas disponíveis para o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, em sistema integral, e 40 vagas para o curso técnico em agropecuária subsequente ao ensino médio, que acontece no turno da manhã, ou seja, para quem já concluiu o ensino médio. 50% das vagas serão destinadas para alunos que moram na zona rural. Não será cobrada taxa de inscrição e a seleção é realizada através de análise do currículo escolar. As inscrições são feitas pelo site da UEPB. O diretor da Escola Agrotécnica do Cajueiro, Francisco Damasceno, nos enviou um áudio. Escuta aí. As inscrições do processo seletivo para os cursos técnicos em agropecuária integrado ao ensino médio e subsequente ao ensino médio da Escola Agrotécnica do Cajueiro, Campus 4 de Catolé do Rocha, já tiveram seu início desde o dia 13 de novembro e prosseguirão até o dia 24 de dezembro de 2020. É preciso que se faça as inscrições. Pode ser as inscrições são feitas via online na página da UEPB. E então será cobrada taxa de inscrição, certo? E o aluno deve preencher a ficha e simplesmente o histórico escolar. E a dica cultural que prometi no bloco anterior é de música. É que o músico e professor do Centro Artístico Cultural da UEPB, Luizinho Calisto, lançou o seu novo CD, intitulado Sotaque Brejeiro. O CD tem 13 canções, a maioria de composição do próprio Luizinho Calisto, em parceria com vários outros músicos, incluindo até o professor Rangel Júnior, reitor da UEPB. Luizinho é um dos maiores sanfoneiros do fole de 8 baixos do país. No CD, ele incluiu o instrumento acompanhado de acordeon, zabumba, triângulo, pandeiro, agogô, reco-reco, cavaquinho e violão de 7 cordas. O CD foi feito de modo independente e reúne vários ritmos, a exemplo de shot, forró e choro. O artista explicou que, embora hoje a gravação de compactos seja cada vez mais rara, considera importante ter um registro material da obra. O compacto foi lançado durante a Roda de Choro, no último domingo no Museu de Arte Popular da Paraíba. Evento idealizado pelo artista, que promove apresentações de chorinho aos domingos no famoso Museu dos Três Pandeiros. Os discos vão ser comercializados pelo próprio artista. Ele falou com a gente sobre o lançamento de mais essa obra. Olá pessoal, aqui quem fala é Luizinho Calisto, sanfoneiro de 8 baixos, cantor, compositor e multi-instrumentista. Eu estou aqui para falar do meu mais recente CD, o 20º da carreira artística, intitulado Sotaque Brejeiro. Esse CD foi idealizado já há uns 3 anos atrás, né? Devido à dificuldade de se encontrar gravadoras, hoje em dia, eu fiquei esse tempo todo sem poder fazer o lançamento, mesmo porque ele só foi para a fábrica no fim quase do ano passado, certo? Então demorou aí coisa de um mês para ficar pronto, capa, tudo.
Por isso que só agora foi feito o lançamento, né? Foi um disco produzido por mim mesmo, né? Onde eu toco sanfona de 8 baixos, toco acordeon, toco zabumba, pandeiro, triângulo, agogô e reco-reco. Ou seja, a percussão toda foi feita por mim mesmo, devido à impossibilidade de números. Então eu preferia eu mesmo fazer porque tá tudo em casa, né? Então convidei 2 músicos que trabalham comigo, cearenses, que é o Gugu, no cavaco, e o Márcio Ramalho, no violão de 7 cordas, e gravamos, né? E tem músicas da minha autoria, tem músicas da autoria do Zu, que é um rapaz que faz parte de um trio, canta muito bem, né? Tem músicas de Tom Oliveira, tem uma música de Rangel Júnior, que é o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, e tem uma música do meu filho, Tiago, que está se lançando como compositor e que ele também canta comigo, né? A escolha do nome é porque eu gosto, assim, por exemplo, Sotaque Brejeiro é um nome bem sugestivo, bem nordestino, e as músicas têm músicas instrumentais, forró, shot, choros, tem músicas instrumentais e tem músicas cantadas, ok? Valeu, um grande abraço a todos, saúde e paz. Luizinho pertence à família Calixto, conhecida no país inteiro pelos grandes músicos do fole de 8 baixos. O pai de Luizinho, seu João de Deus, e seus irmãos mais velhos, Zé Calixto, Bastinho Calixto e João Calixto, são tocadores de 8 baixos renomados. Luizinho se tornou referência como músico e como estudioso do fole. O artista já tocou com Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos, Chico César, Fagner, Genival Lacerda, Elino Julião, Beto Barbosa, Marinês e Belchior. Tem 12 discos gravados e já se apresentou em dezenas de países. Que legal, não é mesmo? E é com essa dica cultural que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Semana que vem, a gente volta com muita informação para você aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Essa que é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a 103.5. O programa deste sábado teve apresentação minha, Natasha Leone, a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação que fazem estágio na Codecom, que supervisiona e edita o CBN Universidade. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Isis Coelho, com direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube, que a partir da próxima segunda-feira, dia 30, vai transmitir a programação do Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas UEPB. Fica ligado para não perder nadinha desse evento consagrado que chega à 15ª edição. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.